Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma lá, eu te explico. De novo, hein? De novo. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai descobrir como seus incômodos, seus desejos e insatisfações com o próprio corpo são fortemente guiados e moldados pelas forças culturais. Escuta. Todas as vezes que você sonha em ter a bunda da Graciane Barbosa, pensa em ter a boca da Anitta, decide ter o peito da Inês Brasil ou quer o tanquinho do Cauã Raymond, tem culpa da cultura aí. Olha, mas o mais importante de tudo, quando você quer isso, mas não consegue, você pode ficar tranquilo a partir de agora. Não é por maldade divina, não é por imposição biológica ou por desleixo seu. Você já sabe, né? É tudo culpa da cultura. Silvia Naidin, o que é o corpo? Eu diria que, do ponto de vista da antropologia, o corpo em si, né, como uma essência, ele talvez não seja nada. Eu acho que o que interessa à antropologia é muito mais como nós fazemos corpo, né? Através de que tecnologias, através de que discursos, através de todo um conjunto de saberes e práticas que produzem corpo. O que a cultura constrói enquanto corpo muito mais do que uma essência, né? Algo que existe em si e sobre o que a cultura vai agir. O Tim Ingold, ele diz que a antropologia não necessariamente diz aquilo que a gente quer saber, mas ela abala os fundamentos daquilo que a gente pensava que já sabia. Que lindo, que lindo, que lindo. Ó, o Tim Ingold é um antropólogo britânico com uma pá de livros traduzidos e publicados aqui do Brasil. Ele tem um livrinho que eu adoro. E se eu fosse você, já dava um pulo aí na livraria mais perto da tua casa e comprava. Porque vale demais, vale muito. O título é maravilhoso, porque coloca o leitor entre uma curiosidade e um riso. Chama-se Antropologia. Para que serve? Eu, você, minha avó lá em Niterói e o senso comum todo, ou seja, a tua tia, o teu vizinho, o teu cachorro, o teu papagaio, já sabemos a resposta. De maneira prática, a antropologia não serve para nada. Mas é justamente por isso que ela serve para um bocado de coisa. Enquanto falo contigo, tô aqui com meu livrinho aberto, catando as marcações que eu fiz durante a minha leitura. E algumas coisas colocadas pelo Ingold me chamam demais a atenção. Ponto 1. Antropologia é ciência, mas também é arte. Ao contrário do que um bocado de gente por aí pensa, ele avança no argumento de acreditar ou de defender que a antropologia é uma ponte entre a ciência e a arte. Ponte entre a ciência e a arte é o que os críticos literários fazem, é o que os estudiosos do museu também fazem, é o que o pessoal que entende pra caramba de coleções aí, mundo afora, faz. O Ingold vai defender que a antropologia é o que une, é o que coloca junto, é o que mistura ciência e arte. Paz, isso é bonito demais, hein? Quando você ouve esse podcast aqui, você se diverte, acha que é brincadeira, não acredita no que está ouvindo, mas quando termina, tem a certeza de que aprendeu um bocado de coisas. Você está sempre se divertindo e saindo mais sabido ao mesmo tempo. Isso não é culpa minha, isso não é culpa da cultura, isso é para que serve a antropologia. É a junção entre o afeto e o cérebro, entre a razão e a emoção. A antropologia é tudo, né? Lindo. Mas agora, não para por aí não. O Ingold vai defender que o papel da antropologia não é pesquisar para classificar as coisas, como fazem as outras ciências, mas é ser capaz de te ajudar a encontrar um caminho, um lugar no mundo. É por isso que não é uma forma de saber convencional. Você lê a antropologia, ouve esse podcast, mas no final, o que acontece contigo é que você expande a tua capacidade de imaginação sobre a vida. Você não sai só mais sabido, você sai com a cabeça mais aberta, entendendo que novas perguntas sobre o viver podem ser feitas a partir do que a antropologia te ensinou. Eu repito, novas perguntas podem ser feitas sobre o que é viver e sobre o que é viver bem a partir da antropologia. Lindo, lindo. Eu já tô achando que isso devia virar religião, hein? Já até escolhi o hino. We are the world.
se simarake solesta Silve. Bora parar a brincadeira e bora trabalhar. Silvia Naidin. Silvia Naidin nasceu no Rio de Janeiro em uma família de classe média. Como tantos outros jovens da sua geração, sem saber bem o que fazer da vida, ela se meteu no curso de Direito. Logo no começo da graduação, já meio em dúvida quanto à própria vocação, um evento marcou sua trajetória. Uma professora jurista, no meio da sala de aula, insistia em lembrar a todos os alunos que eram as leis que inventavam a sociedade. Inquieta, um dia a Silvia levantou a mão e fez um contraponto. Professora, mas não seriam os costumes que mudam as leis? A professora rebateu. Se você acha isso mesmo, talvez seja melhor você mudar de curso. Silvia aceitou o conselho e virou antropóloga. É com a mesma inquietude e dúvida sobre o poder da medicina, da indústria dos cosméticos ou das verdades produzidas pela ciência de uma forma geral, que ela vem há anos pesquisando o papel desses saberes na invenção dos corpos, de maneira que a gente se valha deles para reforçar padrões de gênero ou classe. Calma, eu vou te explicar direito. Esse episódio com a Silvia vai te ajudar a desconstruir e a derrubar um bocado de preconceitos que você tem e que eu tenho também. Preconceitos nossos. Primeiro, a Silvia lembra que não existe um corpo natural e que essas fronteiras entre o dado e o produzido são todas balela. Quando o assunto é corpo, sempre nos valemos de uma série de tecnologias para produzir e inventar quem somos. Além disso, ela lembra que apesar do senso comum acreditar que só as pessoas trans produzem e constroem seus corpos de forma pragmática, nós, pessoas cis, também precisamos trabalhar duramente para performar aquilo que dizemos ser. Com isso, presta atenção. Não é porque você tem um determinado órgão sexual que se alinha com a sua identidade de gênero que você está mais tranquilo que os outros e pode descansar em paz. Não. Você, assim como todos os outros mortais, precisa e precisará trabalhar duro para inventar um corpo que caiba ou que exista na sociedade. A pesquisa dela mostra que não há uma oposição entre natural e produzido, entre essencial e artificial, entre humanos e máquinas. Todas essas fronteiras mais atrapalham do que nos ajudam no entendimento desse fenômeno social. Sendo assim, para fechar aqui e a gente cair de cabeça no episódio, eu queria que você saísse daqui com uma mensagem. Ninguém é gostoso só porque a genética é boa, como gostam de dizer por aí. Do mesmo modo, ninguém é feio só porque não tem dinheiro ou não teve acesso. Isso é tudo balela. Tá tudo junto e misturado, tá todo mundo batalhando para poder inventar quem é. Discussão boa para pensar, boa para fazer antropologia. Mas, Silvia, como é que você caiu nessa ciência que, de certo modo, abala quem entra nela, né? Como é que você foi cair na antropologia? Eu, quando fui fazer vestibular, eu sequer sabia, acho que eu nunca tinha ouvido falar de antropologia. Então, de fato, eu fiz vestibular para Direito, entrei na faculdade para cursar Direito, fiz 3 períodos de Direito, e assim, tive um enorme estranhamento e talvez já com essa palavra já tenha começado a me bandear para antropologia mesmo sem saber. Eu lembro assim de uma aula de direito constitucional, assim, e a professora falando que a mudança social deveria vir através da mudança das leis. E aí eu lembro que eu levantei o braço e falei, professora, eu respeitosamente gostaria de discordar da senhora, porque eu acho que as mudanças sociais devem vir da população, assim. E ela olhou para mim e falou, então eu não sei o que você está fazendo aqui, se você não acredita nisso... Não... Ela disse isso. Uma sala lotada, um auditório lotado, assim, e ela falou isso para mim, aí ficou aquele silêncio, sabe, na sala, e eu falei, eu acho que a senhora tem toda a razão. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. A Silvia não sabia, mas ela, nessa hora aí, já era antropóloga. Desde o começo do século XX, em especial em 1926, um livro vai marcar a história da antropologia. Crime e Castigo na Sociedade Selvagem, do Malinowski. Desde esse momento, os antropólogos já estavam aí numa batalha hercúlea para tentar provar para os advogados que a lei sozinha não inventa nada. Essa visão, compartilhada por alguns e muito presente dentro da cabecinha da professora da Silvia, vem muito da maneira como o direito pensa o funcionamento das sociedades ocidentais. De um jeito bem eurocentrado, os juristas gostam de acreditar que só há normalidade onde há lei.
A Silvia, sem saber, lá na aulinha dela, concordava com Malinowski, porque ela entendia que os costumes tinham força de lei. Aliás, tinham mais força do que a lei. Primeiro, eles tinham um engajamento que era voluntário. Quando você aprende alguma coisa por hábito ou tradição, e você aprende alguma coisa incorporando esse conhecimento, que é o que a gente faz com os costumes, isso tem uma força infinitamente maior do que um conjunto de regras escritas no papel, como eu já disse. Desse jeito, é óbvio que quando a sociedade se transforma, as leis precisam acompanhar esse movimento e se adaptarem àquilo que a sociedade acredita que é bom. Nunca o contrário. Aqui, deu-se o conflito. E aí eu comecei a pegar umas disciplinas eletivas no departamento de ciências sociais, e até eu me lembro que, não sei se você vai ainda me fazer essa pergunta, mas eu acho que em outras conversas que você já teve no podcast, você perguntou para a pessoa assim, mas e quando que você viu que você era realmente antropólogo? Não tem? Me ficou pra você, como é que foi? Eu fiquei pensando que, na verdade, assim, eu me sinto muito mal, na verdade, nesse lugar de antropóloga, sabe? Ainda mais quando eu estou fazendo pesquisa, esse é um lugar que me é muito desconfortável. E aí eu fiquei pensando que a melhor resposta que eu poderia te dar em relação a isso seria dizer que eu me senti que eu me tornei antropóloga no momento em que eu percebi que eu não conseguia mais pertencer a grupo algum sem uma enorme desconfiança, assim, eu não conseguia mais fazer parte de nada, de nenhum grupo, de nenhum dos grupos aos quais eu de alguma maneira faço parte, sem me sentir profundamente estranha. E eu acho que isso é o que mais me define como antropóloga realmente. No sentido, assim, de que já não tem mais lugar no mundo que eu possa habitar sem um certo desconforto, sabe, assim, sem um certo estranhamento, essa incapacidade de pertencer integralmente, sabe. Você já reparou que a Silvia já usou aqui um bocado de vezes uma palavrinha fundamental pra gente: estranhamento. Para nós, antropólogos, estranhamento é uma ferramenta de trabalho. Ao contrário de você que estranha uma situação ou comportamento que foge das vivências rotineiras, nós, durante a nossa formação, nos esforçamos para estranhar intencionalmente alguma coisa. Eu vou te contar um exemplo. No segundo semestre da Faculdade de Ciências Sociais, a Patrícia Birman, uma antropóloga que foi ex-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, orientadora da Silvia no doutorado e foi minha professora durante a graduação, ela aplicou uma provinha pra gente, começando ali a Faculdade de Ciências Sociais. E a prova tinha uma pergunta só. Ela dizia: analise um jantar de domingo na sua casa a partir da teoria do Radcliffe Brown, que era um antropólogo estrutural funcionalista inglês. Dali, de um almoço de domingo que eu estava convivendo, que estava participando há mais de 20 anos, vendo minha mãe sentando onde estava sentada há 20 anos, meu pai sentado onde estava sentado há 20 anos, meu irmão sentado onde estava sentado há 20 anos, minha avó sentada onde estava sentada há 20 anos, e toda aquela dinâmica, eu tive que tirar uma análise. Como eu fiz isso? Estranhando. Então eu comecei a ver que meu pai sentava na mesma cabeceira, minha mãe sentava à direita, eu, o filho mais velho, à esquerda, o meu irmão ao lado da minha mãe. Isso porque o caçula, né? E cabia à minha mãe devotar a ele mais cuidado, e também um cuidado ao meu pai. Então, como é que ela fazia isso? Servindo os dois. E dali eu fiquei tentando estranhar o que meu pai falava, quando ele falava, por que ele falava, que pedaço da carne ele comia, se fosse frango, se era o melhor pedaço do frango que era dado a ele. Eu fiquei atento que proteína variava de acordo com o dia do mês ou com o domingo do mês. E fiquei de olho também que parte cabia a mim, que parte cabia a meu irmão e que parte minha mãe comia, que hora ela comia. Por aí vai. Eu estava treinando esse olhar para o estranhamento. Óbvio que depois de tanto treino, como diria a Silvia, você vai ficando meio incapaz de pertencer integralmente, porque qualquer situação pode ser motivo para estranhar. E aí eu acho que é meio também nesse sentido, né. Então a antropologia era a única alternativa possível, né, porque é isso, para quem está insatisfeito consigo mesmo e com o mundo, só nos resta a antropologia. Ô Silvia, como é que você cai no corpo pra pensar, ou é capturada pelo assunto pra pensar na tua tese de doutorado, né? Como é que aconteceu no seu caso esse seu despertar pro corpo? Eu peguei uma disciplina eletiva lá no Museu Nacional com a Adriana Viana, e era uma disciplina que era sobre gênero, né, estudos de gênero, sexo, reprodução, enfim, a gente leu, começou, né, o curso lendo o primeiro volume da História da Sexualidade do Foucault, e a partir daí nós entramos nesse universo Judith Butler e tudo que vem depois, né, dos estudos de gênero, e eu fiquei absolutamente louca, assim, eu realmente pirei com essas teorias e essas discussões que de uma forma primorosa nos fazem desnaturalizar essa separação entre natureza e cultura, né? Entre o biológico e o cultural. E eu achei aquilo fantástico, eu achei que aquilo era uma coisa assim, uma discussão que
que para a antropologia era muito significativa. Quero fazer alguma pesquisa a partir dessas discussões, né? A maioria dos trabalhos, dos estudos que tomam esse referencial teórico, né, privilegiaram, de alguma forma, as corporalidades que, de alguma maneira, não corroboravam os padrões hegemônicos de gênero, Aham. né? Então, assim, esse universo, vamos chamar assim de uma maneira genérica, trans, né? Pessoas que transitavam entre os gêneros, que não corroboravam essa distinção binária entre homem e mulher. Isso deu origem a trabalhos primorosos, né, que nos ajudaram realmente a colocar em questão esses aspectos tão naturalizados na nossa cultura, né, esse essencialismo do sexo biológico e tudo mais. Mas eu, a partir daí, pensei que, na realidade, os corpos ditos cisgêneros, que de alguma maneira não têm, a Uhum. princípio, nenhum tipo de projeto de transgressão ou de perturbação, né, eles não deixam de ser corpos laboriosamente fabricados por todo um conjunto de tecnologias. Ela é também um processo de fabricação e, Uhum. inclusive, fabricação que vem sendo cada vez mais aprimorada por um mercado gigantesco que oferece todo tipo de procedimento para fabricar esses corpos. 2 avisos, ó. Primeiro, peço desculpa, notinha longa. Mas eu te peço também muita atenção aqui, hein? Vamos devagar, com muito cuidado, porque o tema é delicado e você não pode se perder. Gruda teu ouvidinho no rádio e vem comigo, hein? Ó, a Adriana Viana é uma antropóloga brasileira, professora do Museu Nacional, com anos e anos de pesquisa na temática de gênero, Estado e outros interesses mais que ela tem. Ela montou um curso com estudos clássicos desse campo, lá no Museu Nacional. Aí tinha o Foucault, que é aquele filósofo francês citado para Chuchu na segunda temporada. Tinha a Butler, a filósofa americana, autora do clássico Problema do Gênero. Tinha Paul Preciado, filósofo também, espanhol, citado pra caramba aqui. E tinha um bocado mais de gente. Nessas conversas do curso da Adriana, algumas ideias perturbaram a cabeça da Silvia e tenho certeza que vão te bugar também. O primeiro ponto é a derrocada de uma visão essencialista de gênero. O que é isso? Esses autores vão questionar a premissa de que mulher e homem são categorias naturais, que você nasce homem ou mulher porque nasceu com um órgão sexual específico. O que é importante ficar claro aqui, que você não pode esquecer de maneira alguma, é que você apenas nasce com corpo. E a sociedade, a cultura, a medicina, a religião, a tua mãe, o teu pai e outras tantas instituições sociais vão se esforçar para fazer você comprar um discurso de gênero, como se tudo tivesse dado, como se essas fossem categorias naturais e você não tivesse nenhuma chance de questionar, apenas aceitar. Afinal, do ponto de vista dessa maquinaria classificatória, a correspondência entre um corpo e um gênero é dado ou pela biologia ou é definido por Deus. Não tem muita discussão. Menino veste azul e menina veste rosa! E é isso aí o quê, cara pálida? É isso aí o quê? Deus do céu, vambora. Olha, a graça da antropologia é que tudo tem discussão. Não tem isso de é isso aí, é isso aí, é isso aí. Para qualquer coisa, pode ter um outro grupo social dando pra gente uma nova versão sobre o fato. Nada tá dado, nada tá naturalizado. Mas as sociedades, as instituições sociais estão ali a todo momento te fazendo acreditar que tudo sempre esteve ali. Tudo sempre foi inventado como está inventado. E no assunto do gênero, não é diferente. Então, com poucas semanas de gravidez, os parentes já começam a perguntar se o feto é menino ou menina. Faz-se aí essa coisa cafonérrima de chá revelação. Aí festeja com azul e rosa, divide seus irmãos em quartos diferentes, decoração diferente, trata esses bebês de maneiras completamente diferentes. E a Damares, aquela Damares, fazendo às vezes a sociedade, fica nessa loucurinha que tu ouviu aí. Menino veste azul e menina veste rosa! 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 É essa repetição incessante feita por todo mundo da sociedade que vai naturalizar o construído, vai essencializar o inventado. Para ficar claro aqui, você não se perder mais. Gênero não tem nada a ver com como você nasceu, com o corpo que você nasceu, mas é algo que é continuamente repetido, incessantemente reforçado, sem descanso, para que os outros te reconheçam como se você fosse pertencente a um determinado gênero. Eu vou repetir. Gênero não tem nada a ver com essência, mas é algo que você repete tanto que acaba acreditando que já nasceu assim. Silvia Naidin, gênia como é,
vai olhar esse fenômeno a partir de um outro ponto de vista. Se em pessoas trans a construção de gênero é um processo, é uma transição que boa parte das vezes é possível de ser vista e acompanhada, nós não podemos esquecer que pessoas cisgêneras, também são obrigadas a trabalhar e a se valer de inúmeras tecnologias para inventar um corpo. Um corpo que reforce sua posição no jogo social. Então, de alguma maneira, eu quis pensar essa coisa esquisita, né, que é a cisgeneridade, que às vezes a gente estranha menos e que Uhum. não deixa de ser algo também bastante estranho e que a gente precisa examinar com mais cuidado. Então, foi um pouco por aí, foi um pouco dessa maneira que eu cheguei nessa temática do corpo, ou das corporalidades, como eu gosto de chamar na minha tese. E qual é a diferença entre um e outro? Entre corpo e corporalidades e corporalidades de maneira geral? Porque essa ideia de corpo, ela de alguma maneira talvez remeta uma perspectiva, uma substância, uma essência, uma materialidade que seria prévia, anterior à cultura. E quando a gente fala em corporalidade, talvez seja uma maneira de justamente pensar nessa instância que é muito mais instável, né? Que é muito mais, como vai dizer a Butler, performática do que ontológica. Então, eu fui pensar corporalidades, eu entendi muito rapidamente que não existe pensar corpos, corporalidades, sem pensar gênero, né? Porque Uhum. talvez o gênero seja uma das tecnologias mais poderosas de fabricação de corpos na nossa cultura. Lindo, lindo, lindo isso. Então, foi justamente assim que eu caí dentro dessa temática, né? Pensar corporalidades é pensar gênero, mas tampouco podem ser pensadas sem as distinções de classe, sem as distinções de raça, enfim, todo esse conjunto de interseccionalidades, né? Ciclo de vida, idade, território de moradia, todas essas interseccionalidades são elas e os seus mecanismos de distinção que fazem os corpos. Meu objeto de estudo foi se tornando essa imbricação de todas essas camadas na produção dessas corporalidades cisgêneras, né. Ô Silvia, te ouvindo eu fico com uma sensação de o nosso corpo a gente inventa. É assim? Eu acho que a Butler ela fala sobre isso, quando ela diz que o gênero é algo que se faz e não algo que se é, ela foi criticada, né: "Ah, então você está dizendo que é isso, que a gente hoje acordei assim", fosse um caráter de vontade, volitivo, vamos dizer. E ela vai dizer que na verdade que não é porque o corpo é construído que ele deixa de ser real, ou que há construções que independem da nossa vontade, né. Claro que nós temos muitos agenciamentos possíveis, mas isso se dá dentro de uma teia, né, social, cultural, relações de poder, que extrapolam muito a nossa vontade. Mas nesse jogo, onde tem sempre um padrão em que nós precisamos nos valer para inventar quem somos, né? A mídia, sei lá, a indústria cultural, a pornografia, tem um papel muito importante, né? Quase fundamental. Sem dúvida nenhuma. A própria indústria pornográfica também tem um Uhum. papel importante nesse lugar, né, como também um fabricador de gênero, né, assim, de imaginário sobre corpos, de imaginário sobre feminilidade, sobre masculinidade, né, uma força enorme na produção desse imaginário. Eu acho que elas têm um papel importantíssimo, né, nessa construção de nós mesmos, né, elas não são meros reflexos daquilo que a gente supostamente é ou deseja ser, mas elas são prescritivas, né, do que a gente deve ser, em larga medida, né. A gente está o tempo inteiro se relacionando com esse conjunto imagético, né, cheio de referências e, de alguma maneira, até opressores, assim, mas Uhum. mas sem dúvida nenhuma esse referencial de imagem são tecnologias de gênero, né, se a gente quer usar Uhum. aí o termo da Teresa de Lauretti, né, essa ideia do gênero como esse conjunto de efeitos, né, de tecnologias sobre os corpos. Sem dúvida nenhuma, a Uhum. mídia é uma dessas tecnologias poderosíssimas, né, de construção de Uhum. gênero, e classe, e raça. Uhum. Teresa de Lauretis é uma pensadora italiana, feminista, que vai desenvolver esse conceito de tecnologias de gêneros. Óbvio que ela já passou da fase de achar que gênero é uma essência, algo natural, essa coisa cafona, que muita gente ainda acredita aí como se fosse intrínseco aos corpos. Sendo assim, o que ela vai reforçar é que todo corpo é um produto de tecnologias sociais. O cinema é uma dessas tecnologias, a literatura também é, as matérias de jornais, a opinião das personalidades e pessoas públicas também são. Cada um desses meios contém dentro de si um conjunto de ideias, técnicas e práticas que moldam os nossos quereres
e nos dão um lugar no mundo. Na medida em que descrevem o mundo, eles prescrevem o que é estar no mundo. Presta atenção. Toda descrição é uma prescrição. Todo dizer é também um fazer. É uma profusão que não acaba nunca, né? É um mercado gigantesco que não para de fazer surgir novas técnicas, novos procedimentos, novas tecnologias, né, de produção dessa corporalidade feminina. Você não é feia, não é que você precise que um glow up caia do céu em você. Você só não sabe se arrumar, ou você também não descobriu os cortes de cabelo que mais te valorizam, você não tem uma rotina que te faça se sentir uma pessoa com energia. Outro aspecto que é importante, né, é a forma como essas tecnologias elas são apropriadas de maneiras muito distintas nas diferentes classes sociais. E elas produzem corpos e estilos de feminilidade também muito diferentes. Ô Silvia, essa junção desse corpo que a biologia te dá, né, com esse conjunto de tecnologias que a gente vai comprar, vai investir dinheiro, vai investir tempo para poder dar conta de inventar um corpo que se adeque o máximo possível aos padrões de gênero e de classe também que estão em voga na nossa sociedade, vai te dar a oportunidade de relacionar o teu trabalho com um conceito fundamental, que é o conceito de ciborgue, né, da Dora Haraway. A Dora Haraway é uma pensadora feminista americana. Eu uso aqui o termo pensadora porque talvez seja essa mesma palavra mais apropriada para entender a trajetória dela. Ela estudou zoologia e filosofia antes de se meter a pensar como os pesquisadores das ciências sociais e humanas fazem. Essa confusão das boas entre as ciências sociais e as ciências naturais vai ser fundamental na formulação do seu conceito principal, que é o conceito de ciborgue, que para ela, vou aqui abrir umas aspas. Segundo ela um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Calma que eu sei que tu não entendeu nada, nem eu, mas eu vou te explicar melhor. A grande sacada da Haraway é colocar abaixo todo e qualquer dualismo no entendimento da vida humana. Ela joga fora essa ideia que nos faz acreditar que a vida se resume a pares opositivos entre humanos versus máquinas, natureza versus cultura, corpos versus mente, o animal versus humano. Ela vai dizer que todos nós, de alguma maneira, já somos ciborgues. Isto é, as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas identidades estão profundamente entrelaçados com tecnologias mil e com sistemas técnicos, outros aí que estão sendo inventados a toda hora. A gente, querendo ou não, já é fruto dessa mistura entre o humano e a máquina. Não tem como ficar buscando fronteiras ou separações. Já está tudo borrado, tudo junto e misturado. Então preste atenção. Nem as máquinas são só fruto da nossa mente, nem a gente vai ser só dominado por elas. Isso é pensar pela dualidade. O que está em jogo é a relação, é o entre humanos e máquinas. E o que sai disso? No mundo do trabalho, nas relações sociais e também na invenção dos nossos corpos. Como é que o ciborgue te ajudou a pensar esse campo? E que corpos são esses que estão existindo ou que estamos criando cada vez mais misturados com as máquinas, né? Sim, o trabalho da Haraway foi super importante, né? A gente fala o tempo inteiro dessa separação, mas nós não cessamos de produzir esses híbridos, né? E então acho que essa ideia, né, de que esses corpos que, né, de alguma maneira estão o tempo inteiro negociando natureza e artifício, né? Essa ideia realmente foi super importante para a gente pensar, né? No sentido de que isso são como que a gente pode pensar essas corporalidades para além, né, sem reificar essa separação, né, sem reificar essa ideia de que há um corpo biológico e há algo que nós fazemos sobre ele, mas pensar que na verdade nós somos, de fato, né, nós somos ciborgues o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro consumindo um sem fim de artifícios que produzem a nossa natureza, né? E aí é muito interessante porque essa produção, né, desses híbridos, ou essa mistura de natureza e cultura, ou essa junção desse corpo com aquilo que a gente inventa sobre o corpo da gente, como você já pontuou, ela vai se dar no contexto da tua pesquisa em relação às fronteiras de gênero, mas também em relação às fronteiras de classe. E aí parte da tua pesquisa você vai se dedicar a fazer um trabalho de campo em clínicas de estética e cirurgia plástica na Zona Sul do Rio de Janeiro. Como é que as madames da Zona Sul estão pensando o corpo? Eu acho que o ponto mais importante na forma delas
consumirem essas tecnologias e produzirem corpos é justamente a partir dessa ideia de que um certo ideal de natureza precisa ser a todo momento fabricado, reiterado nos seus corpos. Então, as Uhum. intervenções estéticas aceitáveis, desejáveis, né, elas são aquelas que de alguma maneira reiteram barra reproduzem o ideal de natureza que elas têm. Então, tudo aquilo que de alguma maneira possa remeter a uma artificialidade, a algo que fique muito marcado o processo de intervenção que foi feito, é muito curioso, porque a natureza é ao mesmo tempo um ideal, né, produzido por essas tecnologias e supostamente precisa ser imitado por essas tecnologias. É de onde se parte e para onde se vai. E é essa ideia de que todos os rastros dessas intervenções, eles precisam ser cuidadosamente apagados pelos profissionais da estética, sejam os cirurgiões plásticos, que precisam ter um cuidado muito grande com o apagamento das cicatrizes, mas também com, por exemplo, volumes das próteses, tudo isso é milimetricamente calculado para que nada transborde ou transgrida esse ideal de natureza que está o tempo inteiro em pauta. É por conta disso que Fernanda Torres, a nossa querida do momento, nascida e criada na Zona Sul, com uma baita consciência de classe, entende bem dessas diferenças. E eu sou burguesa, né? Então eu gosto de trabalhar menos que a minha mãe. A minha mãe é incrível. É incrível. Você é burguesa. É burguesa e não tem medo de ostentar as rugas, a passagem do tempo nos tapetes vermelhos aí espalhados pelo planeta. Mas isso não quer dizer que ela não fez nada. Ao contrário, ela fez o suficiente para parecer que não fez nada. E fazendo as comparações com as fotos antigas da Fernanda Torres, eu ouso dizer que ela fez apenas um mini lifting, uma leve puxadinha, inclusive apenas nos tecidos superficiais, e talvez fazendo um foco somente em pescoço, na papadinha aqui, porque ela não tem grandes alterações aí, foi um lifting muito, muito sutil, com pouquíssima alteração, inclusive de contorno de mandíbula e de sulco nasogeniano e lábio mentoniano. Dentro dessa busca por esses apagamentos vai aparecer de tudo, né? Fazer cirurgia plástica nas férias, é pagar para ficar mais na clínica para o porteiro não ver, é esconder do marido, tem de tudo, né? Existe ainda, né, uma vigilância gigantesca, moral, em relação aos corpos femininos. E essas mulheres, elas de alguma maneira precisam dialogar com isso. Existe esse imperativo muito grande, né, de que esse investimento, né, com a estética corporal, de alguma maneira, era também algo um pouco poluidor, assim. Então, que precisava também ser disfarçado. Então, sim, algumas diziam que isso, tiravam férias, né, do trabalho para não precisarem ter que compartilhar com as pessoas, né, que tinham feito, assim, é essa vigilância permanente, né, o corpo feminino ainda como esse objeto ali permanente de vigilância, de apreciações morais, né, que a mulher então precisa estar justificando porque fez ou deixou de fazer determinado procedimento, os resultados desses procedimentos são esquadrinhados, assim, aos milímetros por todo mundo, né, ai, ficou bom, ficou ruim, ficou de mais, ficou de menos, né, ficou natural, ai, achei que ficou artificial, né, isso toda essa teia, né, de olhares e de controle social, né, que existe muito forte essa ideia da natureza, assim. Presta atenção nessa maravilha que a Silvia está te dizendo. As mulheres de elite fazem plásticas para ficarem o mais próximo possível desse ideal natural, que vai culminar numa expressão que eu nem sei se pode falar mais hoje em dia, né? Que é esse, ai, fulana tá bem, tá muito bem para a idade que tem. Esse natural de tá bem é perseguido, produzido com o uso de um monte de tecnologias, um monte. Com isso, o que precisa ficar na sua cabeça é que o natural mesmo, não existe. É tudo uma construção onde a cultura e a biologia se misturam. Então presta atenção de novo, hein? Porque hoje eu tô falando pra caramba, presta atenção. A bunda da Graciane Barbosa é e não é natural. A barriga 3D da Virgínia é e não é natural. A cara da Fernanda Torres é e não é natural. E o vício do teu rosto também é e não é natural. Escuta, tudo é natural e tudo é artificial. Todo natural é artificial.
é talvez obrigatório você consumir essas tecnologias, porque de outro modo você não consegue, evidentemente, fazer o corpo feminino socialmente legítimo, desejável, inclusive para você se manter aí no mercado afetivo sexual, heterossexual, né? Então, existe um certo imperativo de que essas tecnologias precisam ser de alguma forma consumidas, mas isso precisa acontecer ali dentro de um espectro muito rígido, né? Com resultados assim muito rigidamente definidos do que é bom e aceitável, e qualquer coisa que de alguma maneira arranhe essas bordas automaticamente vira um estigma. E como é que elas driblam o envelhecimento? Porque é uma pressão, né? Eu diria que esse talvez seja o grande interdito, né? Porque ao mesmo tempo em que se fala cada vez mais de que as pessoas devem manter uma vida sexual ativa, ao mesmo tempo não existe esse esforço, né, por parte aí do imaginário coletivo, também pela mídia, etc., de legitimação desse corpo envelhecido como sendo um corpo sexualmente desejável, né? Como sendo um corpo esteticamente aspirável, né? O corpo envelhecido, ele é absolutamente desprovido de qualquer atributo que pudesse ser considerado realmente desejável. Então, de alguma forma, né, entre mulheres em idades mais isso, pós-menopausa, o consumo dessas tecnologias, né, ele se torna cada vez mais um imperativo, né? E novamente, sempre vigiadas, né, para que não errem a mão, para que não façam demais, né? O discurso dos cirurgiões plásticos nesse aspecto é muito curioso, né? Porque eles estão ali o tempo inteiro incitando elas a fazer, como uma ideia de que elas precisam cuidar da autoestima, cuidar do casamento, mas ao mesmo tempo eles estão o tempo inteiro dizendo que precisam cuidar muito, tomar muito cuidado com essas pacientes que perdem a mão e que não param de querer fazer cirurgia, e que essas são pacientes perigosas, né? Depois eles começam a dizer, não, essa paciente ela é boa até um determinado momento, mas depois ela vira um perigo. É tão perigoso esse bagulho aí que depois até vira processo, né? Uma área médica altamente judicializada, né? Mas eles dizem, então, tem que tomar cuidado com esses pacientes que depois não sabem a hora de parar, esse saber a hora de parar, né? Mas é muito interessante a gente pensar essa ideia de saber a hora de parar, né? Se a gente está pensando que o gênero é justamente uma performance, né? E que, então, existe algo na matéria que resiste a esses ideais de gênero, resiste a essas prescrições. E, portanto, ele é sempre algo instável, que precisa ser reiterado nos corpos o tempo inteiro, de maneira permanente. E portanto, é quase que um sintoma, né, dessa ideia, dessa reiteração permanente a esses padrões de gênero que, de alguma maneira, não são uma característica inerente a corpo algum, que algo precisa ser constantemente reiterado. Olha aqui a Silvia mais uma vez dialogando com esses pensadores e pensadoras que vão desnaturalizar por completo, de uma vez por toda, essa coisa de gênero como essência. E um deles é o Paul Preciado, que a gente já falou aqui lá no comecinho do episódio, que é um filósofo e ativista trans, é um gênio, né? E ele vai dizer, olha, abre aspas, a heterossexualidade, longe de surgir espontaneamente de cada corpo recém-nascido, deve se reescrever e se reinstruir através de operações constantes de repetição e de recitação dos códigos masculino e feminino socialmente investidos como naturais. Ao nascer, nós, juntos da família e da sociedade, temos de seguir, reescrever, reinstruir, repetir, recitar os padrões de masculinidade ou feminilidade vigentes, de tal modo que não reste dúvida de que somos quem dizemos ser. As cirurgias plásticas, segundo apareceu na pesquisa da Silvia, é uma dessas formas de inscrição e reinscrição, de afirmação e reiteração dos padrões de gênero no corpo. Só que se o simbólico, o campo dos desejos, daquilo que a gente quer, é um bicho indomável, incapaz de ser saciado, o corpo tem seus limites. Então, os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, pacientes, precisam sambar no ritmo, ou melhor, se equilibrar na corda bamba desse corpo que tudo quer, mas nem tudo pode. Essas tecnologias, né, elas são, a princípio, tecnologias de normalização ou de inscrição do gênero nos corpos. E elas têm a sua proposta, digamos, inicial, é justamente essa reiteração dos padrões hegemônicos do gênero nos corpos. Eu lembro de ouvir cirurgiões plásticos falando assim, então você colocar uma prótese de silicone numa mulher, que o termo que ele usou na época era hipomastia, né, ou seja, ela tem pouco peito, e que isso descaracterizaria
essa suposta natureza feminina dela, isso é uma cirurgia reparadora que, portanto, um plano de saúde poderia cobrir, ele disse, né. Então, Uhum. assim, ou mesmo se poderia ser feita pelo SUS, poderia ter uma indicação médica para isso. E a cada dia aparece mais coisa reparadora, né? Essa coisa aí, repara, 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 para. Para. E não para. É menos invasiva, mas essas coisas estão aí a todo momento, né? Surgindo, surgindo, surgindo. Porque elas estão se sofisticando a tal ponto, procedimentos, entre aspas, cada vez menos invasivos, né, e que precisem ser regularmente reiterados, refeitos, né, que é uma vida inteira em consultório de dermatologista. Isso. É uma vida inteira. Você, bom, inclusive eu já ouvi de pessoas, né, que fazem como se fosse uma conta, pagam uma mensalidade, né, Uhum. para dermatologista para poder ir lá mensalmente fazer. Fazer, mas fazer o que quiser, né? Mas dentro dos padrões desses limites morais que estão permeando as camadas médias brasileiras. Mas nas classes populares o jogo é completamente diferente, não é mesmo? O que eu pude constatar é que determinadas tecnologias que antes eram absolutamente restritas aos universos de maior poder aquisitivo, como as próprias cirurgias plásticas, né, o uso de preenchimentos, as próprias academias de ginástica, enfim, todo um conjunto de coisas que era muito restrita ali a camadas de maior poder aquisitivo, eles de alguma maneira vinham se popularizando, né, o acesso a essas tecnologias vinha se popularizando através de uma série de recursos, né, mas que os critérios que pautavam o consumo, que se fazia dessas tecnologias eram radicalmente diferentes. Olha aqui a graça da antropologia. Não é porque num mundo globalizado, onde cada vez mais gente tem acesso aos mesmos produtos e também os serviços tendem a ficar cada vez mais acessíveis a gente de outras classes sociais, que todo mundo está ficando igual, pasteurizado, e todo mundo está ficando com a mesma cara. Nada, nada disso. Mesmo com as mesmas quinquilharias, nós conferimos sentidos completamente diferentes aos objetos. E por conta disso, os resultados também são, como coloca a Silvia, né? Radicalmente diferentes. Quando eu comecei a transitar, né, em outros circuitos, digamos, mais populares, né, do consumo dessas intervenções, o objetivo era justo o inverso. E que eu me deparei ali com mulheres que, ao contrário, faziam questão, né, de colocar uma prótese de glúteo que fosse muito grande, né, e que era o inverso daquela bunda durinha, apagadinha ali das madames da Zona Sul. Ela queria uma Hã. bunda turbinada, gigantesca, um peito enorme, lipoesculturas, né, por um lado estava ali conversando com mulheres que estavam o tempo inteiro ali absolutamente preocupadas, né, em se desfazer de toda a gordura que pudesse aparecer nos seus corpos. Nesse outro contexto, eu estava vendo mulheres que, ao contrário, né, queriam fazer um bom cultivo dessa gordura para depois realocarem em outras partes do corpo, em que aquilo eram atributos altamente valorizáveis, né, por um certo estilo de corporalidade, que era esse que eu chamo, né, de assim, uma certa performance hiperbólica de gênero, essas hiperfeminilidades, em que em nada essa ideia de natureza era um critério, era um valor. Bundão. E depois da melancia, todo mundo quis botar a bunda, né? Foi a mulher melancia que muda isso? Com certeza, eu acredito que sim. E eu com os peitos. Você foi lá e meteu o melãozão. Foi lá e meteu um melão. Essa que vos fala é a mulher melão, que junto com a mulher melancia e outras tantas mulheres frutas, vão ser as grandes propagadoras desse corpo desejado pelas classes populares. Desse feminino hiperrealizado, né? São as gostosonas, as super gostosas, como a Silvia vai marcar. Ouve só. Eu chamei de super gostosas, e essas são mulheres, né, que fazem um uso combinado aí de todo um conjunto de tecnologias e técnicas, dessas tecnologias de gênero, né, para a produção de uma performance hiperbólica do gênero. Elas fazem um uso combinado de hormônios anabolizantes para produzirem essa musculatura hipertrofiada, próteses de silicone, mas também preenchimentos, né, substâncias de preenchimento como o metacril, e aí toda essa questão, né, inclusive que tipo de substâncias, que tipo de prótese e substâncias vão ser usadas nos corpos, né, porque tem as substâncias tidas como de menor qualidade, que então de alguma maneira também produzem alguns estigmas, e outras de maior qualidade que são então mais valorizadas, como por exemplo existe essa tensão entre o preenchimento, né, a bunda de metacril ou a bunda de silicone, vamos dizer assim, um conjunto infinito de técnicas, né, procedimentos que também tem a ver isso com os cabelos, as unhas, enfim, todo um conjunto aí de
de aparatos, né, para a produção dessas corporalidades hiperfemininas, né? Isso, assim, uma certa hipersexualização, né, que valorizam, né, justamente, assim, esse caráter do seu desejo sexual, da sua potência sexual, está muito inscrito nos seus corpos. Isso é e que em outras classes sociais, permanentemente fruto ali de um apagamento cuidadoso, né? E aqui é isso, assim, são essas mulheres que têm essas referências, elas também se transformam. Mas tinham Viviane Araújo, essas figuras, as paniquetes, como sendo as figuras, assim, de referência, vamos dizer assim, que inspiravam, né, o consumo que elas faziam dessas tecnologias todas. O que eu acho interessante é como existem aí também, novamente, né, como que as moralidades funcionam como um poderoso regulador social, né? E todo o jogo de vigilância e acusações, né, e uma certa hierarquização que é feita desses corpos, sempre a partir desse referencial do natural e do artificial, do que é vulgar e do que é bonito, do que é sensual e o vulgar, né? Todas essas categorias de distinção que são o tempo inteiro atravessadas por classe e que de alguma maneira servem para produzir essas hierarquizações, né? Então, por exemplo, a Graciane Barbosa, em alguns contextos, ela era acionada assim como o ideal de beleza, né? De corpo desejável, e em outros, até essa coisa dos híbridos, não, ela é um cavalo, ela virou um cavalo. Olha que maravilha, hein? Bourdieu purinho. Bourdieu você já deve ter ouvido falar por aí. Foi um sociólogo francês, autor de um livro revolucionário chamado A Distinção. Ali nesse livro ele vai mostrar como o gosto não é algo individual nem natural, mas é culpa da cultura. Ele vai mostrar como os nossos gostos são diretamente conectados à nossa posição social na vida. Gente que vem de berço, gosta de música clássica, de comer um pouquinho naquele restaurante metida besta, fala baixo, não é por acaso não. É a sociedade que treina, forma, molda os gostos desses indivíduos para que eles se comportem como se comportam. Com isso, não é exagero afirmar que a gente gosta, como a gente gosta, do que a gente gosta, porque isso está diretamente atrelado ao nosso lugar no mundo. A sociedade molda o nosso gosto para a gente moldar a sociedade enquanto a gente defende o que a gente gosta. As nossas preferências estéticas, de música, viagem, ao mesmo tempo em que classificam o mundo entre aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, também te classificam pelo que você gosta. Nesse jogo, na medida em que a gente reafirma a nossa preferência, reafirmamos também a nossa posição em relação aos outros. E, com isso, seguimos demarcando fronteiras e reforçando hierarquias sociais. A gente se diferencia pelo que acha feio e belo, refinado e grosseiro, elegante e cafona. E, como o Bourdieu defende, o nosso gosto é, em grande parte, a aversão ao gosto dos outros. Mas eu acho que essas brincadeiras, elas são reveladoras desse controle social muito forte e dessa produção de distinções. Como que esses corpos, eles são o tempo inteiro produzidos em relação. Uns em relação aos outros. Os outros, né? Então, assim, as mulheres das elites que olhavam e falavam, isso é uma aberração, né? Assim, isso é um horror. E, inclusive, né, assim, eu acho que é interessante falar dessas performances hiperbólicas, são esses usos menos, entre aspas, normalizados dessas tecnologias de gênero, né? É hiperbólico tão fora do padrão que rompe com qualquer oposição, né, entre o natural e o não natural. E se você começa a fazer um uso excessivo, já deixa de ser natural e passa a ser isso, né? Essa ideia de que a fronteira entre a natureza e o artifício ela é muito tênue e ela é um processo de negociação social permanente. Então, por exemplo, quando havia a acusação, Graciane virou um homem, essa ideia de que já não é mais mulher, já não é mais feminino, né? É interessante, já não é mais feminino, aquilo ali já virou um homem, né? Eu acho que é interessante a gente pensar como justamente, né, essas tecnologias que são usadas, né, para reiteração do gênero nos corpos e que, levadas ao seu limite, justamente nos levam às fronteiras, a questionar essas fronteiras. Então, o uso dos anabolizantes, por exemplo, né, como você agencia isso, porque começa a ficar com a voz mais grossa, enfim, todo um conjunto aí de estratégias que precisavam ser elaboradas para se agenciar a feminilidade, né, ao mesmo tempo em que justamente o uso dessas tecnologias às vezes levava, né, essas práticas a um questionamento mesmo dessa separação do masculino e feminino, vamos dizer assim. E aí, nesse jogo, as tecnologias mudam e as substâncias mudam também, né? Você vai ter sai o botox, o mini lift, sei lá, os cremes e os procedimentos dermatológicos e entra pesado o metacril, o hidrogel, o silicone.
para dar esse corpo construído com uma volúpia maior do que na Zona Sul. Mas esses procedimentos também, eu acho que, sobretudo quando a gente está falando do hidrogel, do Metracril, que foram muito falados na mídia, né, por conta das paniquetes, né, que inseriam essas substâncias no corpo para ganhar colchão, bundão e por aí vai, que é a dimensão da dor, né? E tanto na Zona Sul quanto nas classes populares, há uma percepção mais ou menos aceita de que ser mulher é difícil, mulher sofre e que dói ser mulher, né? E essas mulheres aceitam isso de algum modo, né? Eu diria que a dor faz parte, né? Um certo ascetismo, faz parte desse processo de tornar-se mulher, uma certa sujeição a procedimentos que eventualmente envolvem algum grau de dor, sim. E eu escutei, eu passei muito tempo, né, dessa pesquisa de campo que eu fiz em salas de espera, de todo tipo de clínica mais ou menos clandestina, de estética, de injeção de hormônios, de injeção de substâncias às vezes ilícitas, né, como você falou, hidrogel, Metracril. E a conversa sobre essa questão da dor, né, do sofrimento, né, isso era uma pauta muito recorrente. Não só a ideia do sacrifício, do esforço, né, pensando também, por exemplo, eventualmente nas dietas, né, um regime muito estrito, rígido, né. Eu lembro, elas gostavam de botar fotos delas, né, com roupa de ginástica, e aí esse é um bordão muito recorrente, né, no pessoal de academia de ginástica, que é "no pain, no gain", né. Eles falam, né, sem dor, sem ganhos, né, então não há ganhos sem dor. Então eu acho que de fato essa questão da dor é muito presente, sim, no universo feminino. Olha, desde da própria ideia da depilação, né, de se arrancar os pelos do corpo, né, enfim. Silvia, eu acho que teu trabalho, mais que uma pesquisa sobre o impacto das diferenças de classe na construção desses corpos, eu acho que o que ele vai marcar mesmo de verdade como fundamental é que não tem corpo natural, né? Não tem essa ideia de que tem corpos que são mais naturais do que outros corpos. Tá tudo produzido. E que, na real, todo mundo corre absurdamente para inventar um corpo que se pareça com a imagem idealizada que a gente faz dele. E mesmo que seja impossível conquistar essa idealização, a batalha atravessa todos nós, a todo momento. Todo dia tá todo mundo buscando isso, né? Eu acho que é muito importante, né, a gente não cair nessa ideia ingênua, né, de que existe um corpo natural, digamos, isento, né, das intervenções, que seria mais natural, que seria, entre aspas, mais livre do que essas corporalidades, digamos, assujeitadas, né, a esses modelos e esses padrões. Quer dizer, a gente pode pensar essa ideia do dispositivo de gênero que conformam uma determinada verdade. Todos esses discursos agrega nesse dispositivo de gênero, tanto esses discursos, né, que se voltam, entre aspas, para esse corpo, com todas as aspas, natural, sem silicone, sem intervenções, sem procedimentos, tanto quanto essas corporalidades que se forjam a partir das interações com essas tecnologias. E eu diria que, assim, o elemento que de alguma maneira atravessa ou articula todos esses discursos que em tese seriam opostos entre si é justamente essa ideia da autenticidade. O Gilles Lipovetsky, que é um pensador francês, aí num dos seus livros vai dizer uma frase que eu adoro. Ele diz: a autenticidade tornou-se o último refúgio do significado em uma era que dissolveu todas as certezas. Então deixa eu te contar um negócio. No modelo de sociedade onde tudo muda o tempo todo, você precisa inventar que você é único, que a tua vida é única, que o teu futuro é único para continuar seguindo aqui. E é disso que você precisa e é nisso que você se agarra. Essa busca por sermos o mais fiéis àquilo que nós sonhamos para nós mesmos. Eu tô falando isso pensando naquela personagem maravilhosa do filme do Almodóvar, Tudo Sobre Minha Mãe, a Grada, que é aquela personagem travesti, que ela diz que nós somos mais autênticos o quanto mais nos parecemos com aquilo que sonhamos para nós mesmos. E eu acho que talvez o maior dos imperativos que exista na nossa sociedade atualmente é esse imperativo, né, de nós darmos livre expressão, como se isso existisse, como se isso fosse possível e se isso existisse, né? Mas darmos livre expressão a esse nosso eu mais autêntico.
Silvia, muito obrigado, hein? Eu adorei o papo, adorei a tese, adorei o papo, adorei a pesquisa. Que bom que a gente pôde trocar aqui. Michel, eu que te agradeço, é uma honra para mim estar aqui conversando com você, ter a oportunidade de revisitar aí a minha tese, falar sobre esses assuntos. Obrigada demais pela conversa. Se você curtiu o nosso papo, segue a gente no teu tocador de podcast preferido. Dá 5 estrelas e também acompanha todos os vídeos que a gente tá lançando por aí nas redes sociais. Que, tamo malhando o corpinho pra ficar bem gostoso pra vocês. E deixa eu te falar um negócio. Você sabe que coisa boa, igual a gente tá te apresentando aqui, a gente não faz sozinho. A gente faz muito bem acompanhado de uma trupe. A pesquisa desse episódio ficou por conta de Fabiola Gomes. O roteiro e a apresentação estão na minha mão. A captação, a sonorização e a edição de áudio é da Voz Ativa Produções. A vinheta é do Estúdio Cavalo. Todas as artes que você vê por aqui nas redes sociais foram criadas por Diego Oliveira e Juliana Silva. E quem comanda os posts e a pós-produção é a Carla Viveiros. Mas quem manda em todos nós, em mim, na Fabiola, na Voz Ativa, no Estúdio Cavalo, no Diego, na Juliana e na Carla, é Carolina Pisa, que equilibra as peças, os cronos e as cabeças, para a gente conseguir chegar até aqui. Um muito obrigado a todos.